Não, mas possivelmente essa é a última chance, porque agora parece que vai. E com a ajuda da própria Marvel Studios, tudo tá se encaixando. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e a história é antiga, meus amigos. A Marvel nos anos 90 teve de vender os direitos de adaptação cinematográfica dos seus principais personagens para sobreviver como empresa. Marvel estava falindo. Um desses personagens foi o Homem-Aranha, que apesar de ainda ser da Marvel, ele até hoje é da Sony, quando o assunto são os cinemas. A Sony Pictures fez os filmes do Tobey Maguire, fez os filmes do Andrew Garfield, mas aí a Marvel já tinha se recuperado, a Marvel Studios já tinha sido criada e o universo cinematográfico da Marvel já estava decolando aí, com vários filmes por ano. Foi quando rolou o acordo entre a Sony e a Marvel Studios para elas compartilharem o personagem nos cinemas. E o Homem-Aranha do Tom Holland apareceu, numa guarda compartilhada entre os dois estúdios. Em paralelo a isso, a Marvel Studios continuou com seus filmes, e a Sony Pictures começou o seu próprio universo compartilhado do Homem-Aranha. Só que, por enquanto, sem um Homem-Aranha. São filmes do Homem-Aranha sem Homem-Aranha, como por exemplo, os filmes do Venom, o filme do Morbius e os anunciados filmes do Kraven e El Muerto, que é um vilão do Homem-Aranha que só apareceu em um arco dos quadrinhos. Eu já fiz um vídeo falando sobre esse filme do El Muerto, aí eu vou deixar o link para esse outro vídeo aqui na descrição. Vale a pena você assistir, porque, ó, enfim. Esses filmes da Sony parecem fadados a desagradar uma massa de fãs. Mas tem mais um filme dessa leva aí que eu não mencionei de propósito. E esse filme aí, esse sim, promete consertar tudo, remendar tudo. Isso se ele der certo. Sabe o sucesso que foi colocar 3 versões de Homens-Aranhas juntos em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa? Pois bem, aquilo lá foi um trabalho de parceria entre a Sony Pictures e a Marvel Studios. E aparentemente estão tentando replicar isso no filme Madame Teia. E quanto mais coisas tem vazado das gravações desse filme, mais esperança a gente vai tendo de que isso pode funcionar, vai. Vamos conversar sobre cada detalhe disso aí. A começar pelo filme em si. O filme está marcado para ser lançado em 2023. Já no ano que vem vamos ter uma resposta. Ele ainda não tem uma data definida, mas promete sim unir todo o universo Aranha da Sony, como diz a própria sinopse que foi liberada dele. A sinopse diz o seguinte: o filme será uma história de origem da clarividente Madame Web, ou Madame Teia no português Brasil, vai, cujas habilidades psíquicas permitem que ela veja dentro do Spider-World, ou mundo aranha. Isso aí já nos diz umas coisas bem interessantes, vai. Mas a coisa esquenta muito com a seguinte informação: o próprio Kevin Feige vai produzir esse filme. Ou seja, diferente de Venom e de Morbius, esse filme não vai ser uma produção exclusiva da Sony Pictures, mas sim uma parceria entre a Marvel Studios e a Sony Pictures, segundo informações que a gente tem recebido de bastidores. E aparentemente vai ser a primeira colaboração de muitas quando se trata desses filmes derivados do Aranha. Tem um vídeo que eu já fiz no canal explicando como seria essa parceria, eu vou deixar o link aqui embaixo também, porque se tem uma coisa que o Kevin Feige sabe fazer no universo cinematográfico da Marvel, é conectar filmes e construir um universo cinematográfico. E é disso que a Sony precisa agora. Se você não viu ainda o meu outro vídeo onde eu falei sobre isso, é porque você não é inscrito no canal. Então já se inscreve e ativa as notificações para ficar informado do mundo de super-heróis, para participar dessa conversa aqui com a gente sempre. Adoraria ter a sua companhia aqui na família Loquia. E se você tá sempre aqui me apoiando já, meu muito obrigado de coração. Vamos continuar porque tem muito a se falar sobre Madame Teia. A começar pela história dela nos quadrinhos. Porque essa personagem surgiu nos quadrinhos do Homem-Aranha em 1980. Ela, por lá, é uma mutante com habilidades de clarividência.
Ou seja, ela consegue prever o futuro. Não tinha nada a ver com Aranhaverso e outros universos, nada disso, tá? Ela só conseguia ver o futuro. E ela meio que funcionou por um tempo como uma mentora do Homem-Aranha. Essa história dela lidar com o multiverso foi introduzida, na verdade, na animação do Homem-Aranha dos anos 90. O que é uma coisa bem interessante, né? Todo esse conceito de aranhaverso que estamos explorando tanto agora, inclusive com a Madame Teia no meio disso tudo, começou a ser muito explorado por uma série animada, e não pelos quadrinhos em si. Mas enfim, a Cassandra Webb, que é a Madame Teia original, é uma mulher já idosa, cega e com paralisia, que precisa de uma máquina que dê suporte à vida dela. Daí ela usa uma cadeira que imita um visual de teia, né? Para ter aquele negócio, né? Uma presença, para ter uma presença. Não é um carro alegórico, né? Mas super-herói. E uma coisa interessante é que desde a primeira notícia que saiu lá no site Deadline, sobre esse filme da Madame Teia, o próprio site Deadline já disse que a Madame Teia, segundo informantes, seria essencialmente o Doutor Estranho da Sony Pictures. Ou seja, meio que a Sony Pictures ia usar essa personagem como se fosse a sua versão de maga, de usuária de magia, de pessoa que poderia mexer com diferentes realidades, talvez. Da mesma forma que o Doutor Estranho mexeu com diferentes realidades em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Em outras palavras, a personagem é uma carta branca para adaptarem poderes psíquicos e mágicos e fazerem qualquer coisa que precisem na história do universo do Homem-Aranha. Porém, talvez a Madame Teia não venha sozinha, porque algumas fotos no set de filmagem de Madame Teia mostram a atriz Emma Roberts com o figurino de uma mulher grávida, e automaticamente algumas pessoas na internet começaram a associar ela com a Jessica Drew, a Mulher-Aranha do universo principal da Marvel nos quadrinhos. Porque a Jessica Drew, nos quadrinhos, durante um período, engravidou e continuou agindo como Mulher-Aranha mesmo estando grávida. Pode ser só uma teoria um pouco maluca, um pouco tendenciosa dos fãs. Pode ser só uma coincidência e essa seja só uma personagem grávida aleatória no filme. Mas eu acho que é inevitável que a Madame Teia atraia pessoas que tenham poderes de aranha nesse filme ou em filmes futuros que ela possa aparecer. Em outras fotos de bastidores, alguns fãs começaram a achar que o Adam Scott, um ator que também estava no filme, estava parecido com o Peter Parker do Aranhaverso, sabe? O Peter Parker mais velho, Peter B. Parker. O que seria incrível, imagina o Peter B. Parker aparecer em live action. Só que talvez aí já seja só uma teoria maluca, porque outras fotos de bastidores já desconfirmam essa teoria aí. Já que nós também vemos fotos da Dakota Johnson, que vai ser a protagonista do filme, a Madame Teia, junto com o próprio Adam Scott, e ambos estão com uniformes de socorristas do Corpo de Bombeiros de Nova York. Ou seja, se ele fosse o Peter B. Parker, ele não estaria vestido de socorrista do Corpo de Bombeiros, né? Então ele é provavelmente um colega de trabalho dela. Mas o fato dela aparecer com essa roupa já levanta uma possibilidade muito interessante. Será que a personagem dela vai sofrer um acidente sendo uma socorrista? E por causa desse acidente, ela vai acabar recebendo os seus poderes de aranha artificialmente? Ou melhor, os seus poderes de Madame Teia? Porque se for assim, a história dela se encaixa muito com a de outra Madame Teia. Não a Cassandra Webb, e sim a Julia Carpenter. Porque apesar da Cassandra Webb ser a Madame Teia mais clássica, né, a original, tudo indica que a Dakota Johnson vai interpretar a Julia Carpenter, que foi a segunda Madame Teia dos quadrinhos. Inclusive o casaco vermelho que a atriz aparece usando é muito parecido com o casaco vermelho que a personagem aparece usando nos quadrinhos. E pelas fotos de bastidores dá a entender que funciona muito como um uniforme dela, porque ela usa roupas diferentes por baixo, mas o casaco vermelho tá sempre ali. Sem mencionar que a atriz Dakota Johnson é muito nova para ser a Cassandra Webb, mas tá na idade perfeita para ser a Julia Carpenter.
E se você por acaso achar o visual dela um pouco parecido com o visual da Jessica Jones, talvez não seja tão coincidência assim, porque o filme vai ser dirigido por S.J. Clarkson, que também dirigiu a série dos Defensores e a série da Jessica Jones da Netflix. Eu não sei se essas séries da Netflix dão algum carimbo de qualidade, de competência na direção de Clarkson, mas de qualquer forma já mostra que tem uma experiência com direção de histórias de super-heróis. Mas voltando para Julia Carpenter, a história dela dos quadrinhos tem algumas passagens muito interessantes. Por exemplo, ela foi a segunda Mulher-Aranha e também a segunda Madame Teia. Ela apareceu pela primeira vez nos quadrinhos das Guerras Secretas em 1984 como Mulher-Aranha. Os poderes dela foram implantados artificialmente pelo governo americano na tentativa de replicar os poderes do Homem-Aranha, sendo uma mistura de veneno de aranha e extratos de plantas exóticas. Mas como Mulher-Aranha, ela também descobriu habilidades de psicocinesia. Basicamente, ela conseguia, por exemplo, fazer disparos de teia usando a mente e ainda conseguia controlar as teias à distância. Só que antes de morrer, a Cassandra Webb, a Madame Teia original, ampliou os poderes psíquicos da Julia Carpenter, que por causa disso ganhou habilidades de telepatia, clarividência, premonição e se tornou dessa forma a nova Madame Teia. Só que assim ela também acabou ficando cega, mas com os outros sentidos aguçados, ela conseguiu igualar as habilidades do Homem-Aranha. Só com essa breve sinopse aí da história dela dos quadrinhos, já dá para formular várias teorias. Ainda mais considerando o que vem a seguir. Porque mais fotos do set de filmagem de Madame Teia mostram que o filme inteiro, ou parte dele pelo menos, vai se passar no início dos anos 2000. E isso fica ainda mais evidente quando dá pra gente ver um outdoor com a imagem da Beyoncé, mostrando um álbum de estreia da cantora que foi lançado em junho de 2003. Que olha só, curiosamente, é próximo do período de estreia do segundo filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Mas olha só que as coincidências vão ficar ainda mais sinistras, porque outra imagem do set de gravação mostra a capa de um jornal, que é o Clarim Diário, com a seguinte notícia: Bravest pulls girl from fire, ou seja, corajoso tira a garota do fogo, que seria uma baita referência àquela cena do segundo filme do Homem-Aranha, onde o Peter, sem os poderes, ainda assim entra no prédio em chamas e salva uma criança. Isso indicaria muito que o filme se passa ali, ou pelo menos parte dele se passa ao mesmo tempo, ou na mesma época que Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, com o Tobey Maguire e tudo mais. Talvez, e teorizando aqui, agora sou eu teorizando, a Julia Carpenter se acidente durante essa época, o período de Homem-Aranha 2, e daí sofra experimentos para ganhar poderes de Mulher-Aranha, mas acabe com poderes de Madame Teia. Isso por experimentos do governo. Eu imagino que talvez haja um salto temporal nesse filme, porque assim, se o filme for todo no início dos anos 2000, nós teríamos um problema. Porque o Homem-Aranha do Tobey Maguire não poderia aparecer, porque o Tobey Maguire já tá mais velho, né? Pra Julia Carpenter estar mais ou menos nos dias atuais e o Homem-Aranha do Tobey Maguire poder aparecer na idade em que ele está hoje em dia. A não ser que a Sony Pictures e a Marvel Studios tenham disposição de, se quiser fazer o Homem-Aranha do Tobey Maguire aparecer, fazer uma participação especial aí, usar aquela tecnologia de rejuvenescer ele. Essas imagens dos bastidores já nos mostram como a Madame Teia tem pistas aí e conexões para várias outras produções do Aranhaverso. É verdade que nós já caímos nessa armadilha antes, com Morbius, e a Sony nos enganou. A diferença é que agora a Marvel Studios estaria envolvida, e a Marvel Studios realmente conecta suas produções. Então há esperança para futuros filmes, ainda mais porque talvez, só com a participação da Marvel Studios, atores como Andrew Garfield e o próprio Tobey Maguire aceitassem voltar para atuar em algum filme. E só com a Madame Teia no meio, mexendo com o multiverso e atravessando realidades, que eu acho que a Sony vai conseguir explicar aquela bagunça que aconteceu na cena pós-créditos de Morbius, né? Pro Abutre aparecer no universo de Morbius e eles começarem a bolar um plano juntos e aquela pataquada toda.
Toda essa história fica ainda mais interessante quando a gente vê que Vingadores Guerras Secretas é o final da saga do multiverso que está acontecendo agora no universo cinematográfico da Marvel. Então faz sentido a Madame Teia começar a explorar multiverso também, do lado do Homem-Aranha no caso. Então se tem um filme que pode salvar esse universo da Sony Pictures, é esse. E se esse filme não resolver nada e continuar uma bagunça, aí a gente tem que jogar a toalha, pô, porque não tem jeito. Comenta aqui o que você acha disso tudo, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.